A graça e a paz. Boa noite, tudo bem com vocês? Amém? Eu espero que esteja, em nome de Jesus. E se não estiver, vai ficar para a glória do Senhor, amém? Se assim você crê, Deus tudo pode na sua vida. Vamos lá, a palavra do Senhor. Guarde bem aí essas informações, amém? Os avisos. E tem um que eu lembrei agora, porque às vezes você pode não ver o seu nominho ali naquela escala ali de aniversariantes e pode ficar tristezinha. Não fica triste não, porque eu não consigo alcançar todo mundo. E agora é a Fernanda, e ela também, né, tem dificuldade de alcançar todo mundo. Se o seu nome não estiver ali, né, no mês do seu aniversário, se você é novo na igreja, está entrando agora, procure, né, a Fernanda e dê o seu nome e fala, olha, eu faço aniversário dia tal, hein? Não esquece ele não. Porque é legal, né? As pessoas recebem uma mensagenzinha lá no WhatsApp. É bom, amém? Mesmo que não tenha presente, né? O presente é a consideração de lembrar de você. Então, não fique chateado se seu nome não estiver ali agora, não. Procure, amém? A Fernanda e dê o seu nome, eu faço aniversário dia tal. Obrigada, meu bem. Então, vamos lá. Eu acho que baixaram? Tranquilo? Rian, está prontinho? Hoje eu vou pedir ajuda ao Rian. E você que está anotando aí para a célula, o Senhor não colocou no meu coração este versículo, este tema, vamos dizer assim, então está tudo englobado. Irmãos, e eu escrevendo, parece que até providência divina, porque quem iria pregar domingo passado seria eu. Aí, com a multiplicação, foi o pastor. E eu escrevendo, né, a ministração, como sempre, lá no meu quarto, tal, e fui escrevendo. Deus me deu um outro direcionamento e ela ficou grande. Eu falei, Senhor, e ele, 2 domingos. Então, essa ministração, eu começarei a falar sobre este tema e terminarei só domingo que vem. Amém? Então, não falte domingo que vem, porque é um completando o outro e será bênção na sua vida para o nosso entendimento. Amém? Então, o texto base para nós meditarmos é João 14, versículo 12. Isso, beleza. A minha também versão, ela é revista e corrigida, do João Ferreira de Almeida. E a gente acaba pegando, né, a nossa Bíblia como referência, e às vezes muda uma coisinha, uma palavrinha ali, e vocês podem ficar um pouco perdidos, mas essa não. Preste atenção neste versículo, de João 14, versículo 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Essas são as palavras de Jesus. Agora feche seus olhos. Eu preciso que você se concentre, irmãos. Todas as palavras ministradas aqui, né? Pregações, elas vêm realmente do trono. A pessoa devotou o seu tempo ali orando, o Espírito Santo ali instruindo, cada palavra que deve ser dita. Então não é para você desprezar o que se é falado aqui, mas é para você absorver, para você ouvir e entender. Por isso, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, qualquer impedimento que esteja amarrando, tapando os ouvidos ou o entendimento de cada pessoa aqui, cerrando o seu coração, cerrando a sua mente, em nome de Jesus Cristo, como igreja que somos, no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos, nós desfazemos para a glória do Senhor. Que todos aqui ouçam a palavra do Senhor. Amém, irmãos? E que todos aqui, primeiramente, começando em mim, venham entender o que é a oração de Jesus quando ele diz: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade.
O tema é: um discípulo é um sucessor. Preste bastante atenção. O texto fala que nós faríamos obras maiores que Jesus, e Jesus fez obras grandiosíssimas, que João fala que não, os papéis do mundo inteiro não caberiam todas as coisas que Jesus fez. Mas ele fala: eu tenho que ir para o meu Pai. Então, um discípulo é um sucessor. Amém? E eu não posso deixar de começar essa ministração com 3 perguntas importantíssimas para você começar a refletir naquilo que eu irei ministrar. Por que é importante discipular? A gente fala tanto disso, né? Discipular. Os 12 apóstolos eram discípulos de Jesus. Pastor fala sobre MDA, mas que coisa é essa? Então vamos começar aprendendo ali do básico. Amém? Por que é importante discipular? Primeira pergunta. Segunda, para que treinar um discípulo? Para que treinar um discípulo? E para que ensinar uma pessoa aquilo que você sabe? 3 perguntas interessantes. Se você refletir neste versículo, você já tem a resposta. Mas por que é importante discipular? Por que eu tenho que treinar? Por que eu tenho que ensinar uma pessoa, irmãos? Porque nós seguimos os passos de Jesus. Amém? Nós seguimos o exemplo, os passos de Jesus. Então, como todo crente que converte, ele se torna um discípulo de Jesus. Quando Jesus subiu ao céu, nós nos tornamos os seus sucessores. Estão pegando? Eu vou para o meu Pai. Então Jesus, no seu ministério, irmãos, ele não estava apenas formando discípulos, ele estava formando sucessores. Por quê? No meu entendimento, os sucessores são aqueles que darão continuidade na obra que ele começou. E começa pelo discipulado. Jesus ensinou assim. Um discípulo, um sucessor, é aquele que dá continuidade na obra que Jesus começou. Amém? E olha que interessante. Jesus começou o seu discipulado com 12 homens. Esses homens largaram tudo que estava fazendo, largaram seus afazeres e foram aprender, prestem atenção nisso, foram aprender algo diferente do que estavam acostumados. Então você vê que foi um processo. E Jesus teve, irmãos, 3 anos, aproximadamente 3 anos, porque foi com quase 30 que ele foi batizado e ali ele começou a deslanchar o seu ministério. Então, pense comigo, Jesus teve somente 3 anos para formar esses discípulos. E para mim, irmãos, para mim, talvez para Jesus, não sei, não foi tão pouquinho, mas para mim, 3 anos é pouquíssimo tempo para você passar, para você injetar, para você impregnar todo o seu conhecimento e objetivo em alguém, né? No caso de Jesus, os seus 12 apóstolos ali, que se tornaram, a ponto de que eles todos consigam reproduzir exatamente o que o mestre, o que Jesus ensinou. 3 anos Jesus teve para passar tudo que ele queria, tudo que ele era, para ensinar aos seus discípulos, para que eles dessem prosseguimento na obra. Mas Jesus tinha que ir para o céu. Agora, quem vai completar essa obra, irmãos? Aí, quando você lê a palavra do Senhor, ele nos deixou o Espírito Santo. Então, quando ele subiu ao céu, ele falou: não vos deixarei órfãos. Então, por isso que ele nos deixou o Espírito Santo, para completar
essa obra em nós. Amém? E nos tornarmos o quê? Os seus imitadores, os seus sucessores. Eu quero que você guarde bem essa palavra para depois você refletir, porque às vezes aqui eu estou lançando essa palavra e você está pegando ela superficialmente, só por cima, mas na hora que você olhar a profundidade desta palavra, você verá o peso e a responsabilidade. Então ele nos deixou o Espírito Santo para completar essa obra em nós e nós nos tornarmos os seus imitadores. Amém? Porque injetar conhecimento, como Jesus fez, para a mudança de vida naquelas pessoas, irmãos, para mim, demanda tempo e paciência. Mas é só com o Espírito Santo, graças a Deus, para nós. Por quê? Pegue um exemplo. Pegue o seu filho, você que é pai. Às vezes você tem 20, 30 anos com seu filho, né, até ele casar. Tem uns que casam mais cedo, às vezes com 20, tem uns que saem com 30 anos. Às vezes nós temos 20, 30 anos com nossos filhos e a gente ainda não consegue passar o que a gente queria para eles. Eles não conseguem absorver o que nós queríamos passar para eles. Então eu vejo aí a necessidade do Espírito Santo de Deus, amém? Agir. Então, para que o Evangelho chegasse até nós, vamos aqui voltando, para que o Evangelho chegasse até nós e até mesmo que venha chegar às gerações futuras, irmãos, Jesus se relacionou com esses homens, mostrando seu caráter e objetivo. Agora o segredinho de todo discipulado. Para que seus discípulos reproduzissem exatamente o que ele queria, Jesus teve que mostrar quem ele realmente era. Esse é o segredo do discipulado. Sabe por quê? Você só conseguirá discipular com eficácia e com êxito quando houver transparência no seu relacionamento. Se não houver transparência no seu discipulado, o seu discipulado será meia boca. E o discipulado de Jesus seria meia boca, ele não iria alcançar. Mas ele revelou quem ele era, ele revelou o que ele queria e qual era a sua vontade. Então, se você já está discipulando, ou você deseja no seu coração discipular alguém, lembre desta frase. Só com transparência no relacionamento é que conseguiremos eficácia no discipulado. Então, não tem como você falar uma coisa e viver outra. Estão me entendendo? Glória a Deus. Amém? Então, Jesus pregava o que vivia. Isso foi o marco na vida dele. Amém? Então, preste atenção. A obra de Deus... Eu nem coloquei teve aqui, eu tirei teve, porque ela tem, a obra de Deus só tem êxito até hoje, irmãos. Porque Jesus conseguiu impregnar nos seus discípulos 7 ensinamentos que eu observei. Eu consegui um básico, tá? Que é esses 7 ensinamentos, eu falarei na próxima ministração, domingo que vem. Tá bom? Por enquanto estou falando somente sobre discipulado. Agora, domingo que vem, eu falarei como Jesus ensinou essas 7 qualidades, esses 7 objetivos, talvez, essas 7 bases para um discipulado eficaz. Então, você vê, a obra de Deus nos alcançou e teve êxito até os dias de hoje e terá nas gerações futuras, até que Jesus volte, irmãos, porque Jesus impregnou, ensinando no caminho, os seus discípulos, que eu vi, claro que tem mais, mas para mim isso aqui é uma base já para o nosso discipulado. Ele impregnou nos seus discípulos, primeiro, o amor a Deus. Segundo, você que está anotando aí, sua obediência, importantíssimo. Segundo,
Terceiro, perdão, seu conhecimento impregnou sua coragem. Oração. Jesus orava. Você acha que ele não orava, não? Só porque ele era o Filho de Deus? Mas ele era carne. E tinha unção. Jesus tinha muita unção. Porque ele orava, ele tinha poder. Amém? E perdão. 7 ensinamentos importantíssimos para um discipulado eficaz. Amém? E desses 7, falarei domingo que vem. Então, aguarde aí no seu coração, em nome de Jesus. Então, nós vemos que no ministério de Jesus, ele investiu esses 7 ensinamentos nos seus discípulos. E só quem ama a Deus, irmãos, faz o que ele pede. Só quem ama a Deus faz a obra do Senhor. Só quem ama a Deus faz a vontade de Deus. Você diz amém? Para você entender. Então, quem ama a Deus faz o que ele pede, obtém essas qualidades que Jesus tanto sofreu para ensinar aos seus discípulos. Então, quando você passa de somente, eu vou na igreja porque eu gosto dos louvores, eu gosto das pessoas. Quando você passa dessa fase e você começa a entender que o amor de Deus, ele é muito mais profundo, ele te constrange, ele te impulsiona a fazer. Você sai da primeira fase, amém? Já preguei sobre isso uma vez. Então, você começa a se tornar um discípulo do Senhor. Você fala, eu preciso fazer algo mais. Irmãos, e se você tem esse desejo no seu coração, se você está entendendo o que é o reino de Deus, que não é comida e nem bebida, você vai entender que você é um sucessor desta obra. Amém? E se nós seremos sucessores de Jesus na terra, nós temos que pensar, nós temos que agir, nós temos que falar, e nós precisamos ter as mesmas atitudes que Jesus. Eu sei que eu sou um pouquinho mais profunda, mais categórica naquilo que eu falo, mas não é, de chatura não, irmãos, que eu quero firmeza para o seu entendimento. Amém? Porque um dia o amor do Senhor Jesus vai te constranger tanto que você não vai conseguir ficar parado nessa cadeira achando que está tudo muito bom, não. Você vai falar, eu preciso de algo mais. Eu preciso de algo novo na minha vida. Amém? E você vai começando a dar passos maiores do que você está dando agora. Então, se eu serei um sucessor, um processo de discípulo do Senhor Jesus, eu tenho que pensar, eu tenho que falar, eu tenho que agir, e eu tenho que ter as mesmas atitudes, o mesmo objetivo que Jesus. Porque é só assim, irmãos, que a igreja do Senhor, eu, você e eu, teremos êxito, amém? Nesta obra e no seu discipulado. Por quê? Porque o seu discípulo, preste atenção, o seu discípulo vai absorver quem você é. Tanto as suas qualidades como os seus defeitos. Então preste bem atenção naquilo que você está ensinando. Jesus foi perfeito no seu ensinamento, na sua obra, porque ele tinha um foco. Ele tinha uma diretriz, ele tinha um objetivo, e ele não saiu disso. Então, o seu discípulo vai absorver no seu discipulado quem você é. E eu gostaria aqui de falar uma coisa interessante, que é para mim como se fosse um parênteses que o Espírito Santo de Deus abriu, mas não vejo mais como um parênteses, porque existe algo errôneo no meio evangélico. Quem está no processo, que entende o que é discipular, nosso meio, é acerca do que as pessoas entendem sobre discipular. Uma coisa que as pessoas têm um pensamento errado. E às vezes você podia ter
Ou pode ter esse pensamento que eu irei falar aqui. O que é esse pensamento, irmãos? Para você que está sendo discipulado, está sendo acompanhado por alguém, e alguém ali te liga, faz uma visita, conversa com você. Às vezes o seu pensamento errado é que o seu discipulador é o resolvedor dos seus problemas. E não é. Talvez você pense que ele é aquele que te escuta e tem que dar soluções imediatas da situação que você está passando. Porque senão, não está dando certo. Se o meu discipulador não me escuta, não me entende, não sei não. Não tem tempo para mim. E começa. Irmãos, se você entende que o seu discipulador apenas é um resolvedor dos seus problemas, em que você desabafa, desabafa e desabafa, e ele ali tem que dar soluções imediatas, nem se Jesus viesse te discipulasse, irmãos, não teria êxito na sua vida, porque você ainda não entendeu o reino de Deus. Sinto muito falar isso para você, com muita dor no meu coração. Mesmo se Jesus viesse e te discipulasse, não teria êxito. E olha que ele pegou Pedro, pedreira. Às vezes no seu entendimento, você entende que o seu discipulador é um profissional que está sendo pago. Então, realmente, nunca dará certo o seu discipulado. Então, esqueça isso e aprenda hoje como é ser discipulado, como é ser um discípulo. Amém? Traga um novo entendimento à sua mente, renove agora o seu entendimento à luz desta palavra, acerca do que é ser discipulado, acerca do que é ser um discipulador, um discípulo sucessor da obra de Deus. Glória a Deus. Amém? Segura aí. Irmãos, porque eu vou falar para vocês, que se Jesus teve dificuldades no seu ministério, então imagina nós, claro que nós teremos, estamos mexendo com gente, então nós teremos dificuldade, né? Porque nem todos os discípulos de Jesus, irmãos, absorveram na íntegra o ensinamento de Jesus. Quando você lê lá, você sabe. Claro que alguns produziram, mas outro renegou a sua fé. Amém? Então a frase que eu deixo para você agora é: o mestre está pronto para ensinar, mas onde estão os que querem aprender? O mestre está pronto para ensinar, mas onde estão aqueles que querem aprender? Primeiro texto que nós vamos meditar em João 8,31, são 3 versículos que falam sobre o que é ser discípulo. E foi Jesus que colocou esses versículos lá, que ele fala assim, olha, Jesus dizia, pois, colocou os versículos assim, né, irmãos, no seu ensinamento, né, que ele não escreveu na hora. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Agora, 13:35. Vai prestando atenção nesses versículos. João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Estão percebendo aí, irmãos? Quem são os discípulos de Jesus? João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Você tem que amar uns aos outros, dar fruto. E o primeiro é o quê? Volta lá no primeiro. 8:31. Nós temos que permanecer na palavra do Senhor. Esses são os discípulos de Jesus.
Também falarei daqueles que não são, que Jesus também registra na sua palavra aqueles que não são discípulos. Irmãos, olha para você ver, temos que permanecer na palavra do Senhor, naquilo que Ele ensinou, amando uns aos outros e dando frutos. Se você não se encaixa em nenhum desses três, você ainda é um esquenta-banco. Sinto muito. Você ainda não se tornou um discípulo. Mas hoje a palavra é para um alerta. Amém? É para um alerta. Chega de sermos apenas crentes. Vamos nos tornar discípulos, amém? De Jesus. Então preste atenção, para uma obra tão grandiosa, é necessário ações grandiosas. Por isso que Jesus era tão enfático, por isso que Jesus era tão firme, amém? Porque exigia foco. Irmãos, eram apenas 3 anos. 3 anos para conseguir propagar, para conseguir levar o Evangelho, o reino de Deus, através desses homens, às gerações futuras. 3 anos. Então exigia foco, exigia firmeza. Então por isso que Jesus sempre batia de frente. E eu digo para você, porque nós aqui não estamos brincando de crente, não é verdade? Tem muitos aqui que estão sofrendo por amor a este evangelho, a obra do Senhor. Então, essa obra, irmãos, é para pessoas corajosas. Pessoas que não têm medo de arregaçar as suas mangas e ir entrar nessa batalha e não recuar. Não tem medo, né, dos desafios que virão. Irmãos, porque se você encarar um problema, ele será um problema. Né? Eu aprendi com meu marido, pastor, são desafios. Desafios são mais chiques e são menos pesado. Porque você encara um problema. Porque você fala, olha a palavra e fala, será que tem solução? Mas os desafios são para serem desafiados, vamos dizer assim, vou usar um trocadilho. Os desafios são para serem rompidos. Então eu acho mais interessante, então eu troquei esta palavra, né? Então não tem problema, são desafios que nós enfrentamos, como Jesus enfrentou no seu discipulado com no seu ministério. Amém? Então, é uma obra para corajosos, que não tem medo de ser afrontado, não tem medo do que as pessoas irão falar ou pensar de você, acerca da sua fé. Não tem medo, porque em Hebreus, põe lá para mim, Rian, Hebreus 10, os versículos 38 e 39, abordam sobre isso. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nela. 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus. Você pode dizer um glória a Deus? Você faz parte, irmãos, dessa palavra. Você não é um covarde, um medroso. Você tem que crer nessas palavras de Hebreus. Não sabemos quem é o escritor, mas foi usado pelo Senhor. Deus não tem prazer na alma que recua. Se você aceitou o Senhor Jesus Cristo, então creia nele e enfrente os obstáculos, os desafios. Não olhe para as pessoas, não olhe para as circunstâncias. É esse o ensinamento de Jesus, e foi o ensinamento de Jesus para os seus discípulos, para que esse ensinamento e esta obra chegasse até nós hoje. E o que nós vamos fazer? Vamos parar este ensinamento? Vamos parar esta obra? Porque eu não quero? Porque é muito cansativo? Porque é demais para mim? Irmãos, eu vejo que o ministério de Jesus era abrangente. Como eu disse, não era só curar as pessoas e alimentá-las. Quando você vai ler nos evangelhos, eu acho que você já teve essa experiência, quando eu era nova convertida, eu me converti aos 12 anos,
Então você já imagina, né? Uma criança. Eu fui ler na Bíblia, graças a Deus. Fui pegando gosto de ler a Bíblia. E quando eu li os evangelhos, eu estava assim. Você sabe quais são os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí quando eu fui ler, irmãos, falei assim, para que está repetindo tudo a mesma coisa no outro livro? Por que não escreveu um só? Não é? Você já pensou assim quando você lê os 4? Fala assim, mas tem a mesma história em um, tem a mesma história no outro, para que repetir? Aí depois eu fui ler de novo. Eu estou assim, mas se está na Bíblia, tem um objetivo, tem um porquê. Aí eu fui ler de novo. Aí eu vi que tinha algumas mudanças em cada versículo, em cada livro, perdão. Aí depois, quando você vai crescendo, você vai vendo, né, amadurecendo no Evangelho, que cada Evangelho, cada escritor estava falando para uma pessoa. E tem realmente mudanças, não é? Então, o ministério de Jesus era muito mais abrangente do que curar somente as pessoas. Porque é efeito imediato e as pessoas esquecem rapidamente. É como aquele texto lá, olha no espelho e depois esquece. Aí tem que voltar a olhar no espelho de novo para lembrar o que tinha visto. Qual era o ministério de Jesus, irmãos? A profundidade do ministério de Jesus que eu enxergo, que ele estava tentando ensinar aos seus discípulos e também à multidão que o acompanhava, é que ele desejava que as pessoas fossem libertas. Libertas do cárcere da sua própria mente. E quando você vai lendo os evangelhos, lendo os atos de Jesus, você vê que a intenção de Jesus, o objetivo de Jesus, era libertar as pessoas, tanto socialmente, como emocionalmente e espiritualmente. As pessoas eram presas nessas 3 coisas. E às vezes nós também, nessa sociedade, às vezes nos pegamos acorrentados em alguma dessas situações. Às vezes pela sociedade, pelas nossas emoções. Quem aqui não está sujeito às suas emoções? E a sua vida espiritual, seja fraca, seja média, ou seja buscando continuamente. O ministério de Jesus era muito mais profundo, que eu vejo, que eu enxergo. E acompanhem comigo. Isso não acontece da noite para o dia, não é verdade? Mudar mentes, transformar corações, não acontece da noite para o dia. E que eu vi, que eu enxerguei também, que Jesus precisava curar, precisava ensinar, transformar no caminho os seus discípulos primeiro. Como é que ele ia conseguir uma obra tão grandiosa se os seus discípulos não acompanhassem o seu entendimento, o seu objetivo e os seus ensinamentos? Então, primeiro, Jesus foi, escolheu os seus discípulos e ali foi injetando os seus ensinamentos. E é interessante que eu vejo que talvez seja pelos 3 anos somente que ele teve, que ele foi ensinando os seus discípulos no caminho. Não é verdade? Porque ele está ali na multidão, ele fala as parábolas, ele fala as bem-aventuranças, estão ali os seus discípulos, vão acompanhando, e ele fazendo a obra e ensinando os seus discípulos ao mesmo tempo. Você já percebeu isso na Bíblia? Quando ele está fazendo a obra, ele fala, vocês entendem isso? Vocês também não querem ir com eles? O que dizem que eu sou? Uns falam que você é Elias, outros falam que você é Moisés. E vocês, o que acham que eu sou? Então Jesus ali, ele estava fazendo a obra e ao mesmo tempo discipulando. Trazendo ensinamento aos corações dos seus discípulos. Por quê? Por que isso, irmãos? Porque os seus discípulos só se tornariam seus discipuladores ou conseguiriam mais discípulos se eles também conseguissem gerar discípulos sadios. Se eles fossem sadios. Vou recapitular, que às vezes eu embaralhei para você.
Os discípulos só conseguiriam discípulos sadios se eles também fossem sadios. Amém? Se eles conseguissem absorver e ter as mesmas qualidades e objetivo que Jesus. Estou dentro do horário, graças a Deus. E às vezes eu falo tão devagar que eu tenho costume de falar muito rápido. E aqui a gente vai falando mais pausadamente. Então eu penso que estou delongando, mas não estou. Estou dentro do assunto porque eu quero que você entenda bem esse discipulado, para que você entenda domingo que vem a sequência dessa ministração. E não se perca na sua vida. Amém? Porque esses ensinamentos de Jesus não é somente para a obra do Senhor, é para a sua vida cotidiana também. Vai servir para a sua vida cotidiana. Então, Jesus ensinou aos seus discípulos a terem uma vida sadia para gerar discípulos sadios também, com o objetivo e com as qualidades dele. Amém? E qual era o objetivo de Jesus? Ele sempre falava, né? Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Agora Jesus coloca uma coisa interessante. Como nós lemos lá, eu coloquei só 3 versículos acerca de quem são os discípulos, né, de Jesus, que Jesus colocou que era necessário. Ele também coloca lá em Lucas 14, 26, quem não são os discípulos dele. Lucas 14, 26 e 27 diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que ele quis dizer, irmãos? Que aquele que abraça a obra do Senhor, o seu chamado, né, o ID, o senhorio de Cristo na sua vida, ele não se embaraça nessa vida. Nada o impede a fazer a obra do Senhor. Então, as desculpaiadas que às vezes a gente usa, irmãos, a gente não está sendo discípulo. Nós estamos nos enganando, na verdade. Porque não podemos carregar a nossa cruz. Fala assim, não, você viu o Senhor carregando? Não, você tem que negar, né? Fala ali. Não levar a sua cruz, do ministério, do chamado. Mas, eu vou levar até um certo momento e depois... Tem até uma brincadeirinha, né, que pastor que gosta de contar, mas eu não gosto de contar história não, tá? Que tem pessoas que vão carregando a sua cruz, falam, está muito pesada, eu vou cortar uns pedacinhos para ficar mais leve. Aí depois, quando precisa atravessar uma ponte, aquela cruz do início da sua caminhada era o tamanho exato da ponte que você precisava atravessá-la. E por você ter cortado, né? Porque você fala assim, não, isso aqui não, é tão difícil. Não, isso aqui pode, é tão normal, todo mundo faz, né? Isso são cortar cruzes, tá bom? Isso é negar a Cristo. Então, às vezes a gente faz isso sem, às vezes, uma consciência, um consentimento, né? Mas a gente faz, infelizmente. Irmãos, e o versículo 33 de Lucas 14 diz o quê? Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus renunciou o lugar mais alto que ele estava sentado, por amor a nós. E eu acho muito interessante esta frase, que algumas eu já vi, estou replicando ela, que não foi a cruz que matou Jesus. Na verdade, foi o amor dele por nós que o levou à cruz. Amém? Eu acho muito lindo, porque ele foi obediente, entendeu a proposta do seu pai e assim aceitou, amém? E morreu por nós. Então, ele estava fazendo a vontade de Deus. E ele entendeu o que ia no coração de Deus. Então, ele falou, esta obra eu irei abraçar. Irmãos, assim como Jesus chama a todos para Ele,
atraiu a todos para Ele ali, naquele amor incondicional na cruz do Calvário. Hoje, Ele chama você para conhecê-lo mais, para entender o seu objetivo, o seu propósito neste ministério. Então nós, como os líderes desta igreja, pastores desta igreja, nós convidamos você que está aí sentado mesmo, você que está em casa ouvindo agora esta palavra, nós convidamos você a participar dessa proposta de ser, primeiro, um discípulo de Jesus. E depois de ser um discípulo, ser um discipulador. Porque aí o seu discipulado, você vai conseguir passar esses ensinamentos que você está aprendendo através da Bíblia, do conhecimento que nós estamos passando. Você vai conseguir um sucessor nesta caminhada. Porque se Jesus te chamar, quem vai te substituir? Como Jesus teve que ser assunto ao céu, teve que ir para o céu, foi a hora chamada dele, foi chegada a sua hora, uma hora também vai chegar a nossa hora. E quem vai tomar o nosso lugar? Quem continuará a obra que nós estamos começando, né? Ou dando continuidade, do nosso chamado. Nós estamos chamando, convidando você a conhecer a esse Jesus maravilhoso. Nós estamos convidando você a se dedicar, a dedicar o seu tempo, o seu conhecimento, aquilo que você já aprendeu. Estamos convidando você com as suas virtudes e as suas qualidades, para que você aplique no reino, em prol do reino de Deus. Amém? Então, você não é um esquenta-banco. Você é um filho que está entendendo o chamado, que agora você está assim, eu tenho que passar este legado. Eu sou um discípulo do meu pai, então agora eu tenho que fazer mais discípulos para que este evangelho alcance as gerações futuras. E eu não preciso nem de ir muito longe para que alcance pelo menos o meu vizinho do lado. Ou para que alcance pelo menos os da minha casa. Glória a Deus. Então seja um discípulo. E depois você vai aprendendo e você vai se tornar um discipulador. E assim todos nós seremos sucessores desta obra tão maravilhosa que é o reino do Senhor. Então nós vamos gerar discípulos e não somente crentes. Amém? Tem hora que eu não gosto dessa palavra, sabe? Crente. Porque eu tenho um entendimento que até o diabo crê, dá uma raiva, né? Diabo crê na palavra de Deus. Ô, porcaria de diabo, né? Eu posso xingar ele, né? Ele crê, mas não obedece. Né? Então, assim, aí a gente coloca assim, é crente porque crê. Não, peraí, a gente já tem um objetivo. Eu não somente creio na palavra, amém? Eu estou num patamar, amém? A mais. Eu estou num patamar a mais do que o diabo. Então, eu não gosto muito de crente, não. Vamos falar discípulos. Vamos falar servos do Senhor, filhos de Deus, amém? Uma coisa mais assim, certeira. Irmãos, fique de pé em nome de Jesus. Esse é o nosso convite para você hoje, de se tornar primeiro, com essa ministração, um discípulo do Senhor. Aprenda com o Senhor esses ensinamentos. Gere discípulos e não crente, porque crê, até o diabo crê na palavra. Amém? Agora, para que eu tenho que criar discípulos? Para que eles entendam a obra de Jesus. Por que você precisa se tornar um discípulo? Para que você entenda a obra do Senhor. E qual que é essa obra tão grandiosa, irmãos? Isaías 61 responde para nós. Versículo 1 e 2.
Qual que é essa obra de Jesus? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém? Estão entendendo, irmãos? Você faz parte desta obra. Esta obra era de Jesus e nós temos que dar continuidade. Porque um crente somente crê para si mesmo e não transmite o seu conhecimento. Por isso que eu não gosto muito dessa palavra crente. Às vezes prefiro até evangélico. Mas o discípulo, preste atenção, o discípulo dá continuidade na obra que aprendeu. E que nós estamos aprendendo? Isso aqui, Isaías 61, versículos 1 e 2. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus Cristo. Vamos orar para selar essa palavra no nosso coração, irmãos. Nós precisamos selar, sabe por quê? Porque o inimigo, ele é sagaz, feroz, e ele está ali, esperando você sair para acontecer alguma coisa, para que ele roube essa semente do seu coração. Para que ele roube essa palavra do seu coração. E nós não iremos permitir em nome de Jesus. Porque quem cuida de você, quem cuida de nós, é o próprio Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele está agora tocando no seu coração. Por isso, entronize agora. Isso aqui não é terapia, irmãos. Isso aqui não é lavagem cerebral, como o povo fala. Você tem um entendimento que Deus existe e que Ele te ama. Mesmo você não vendo, você o sente, você sabe o que Ele já fez na sua vida. E Ele está tentando falar ao seu coração: eu preciso de sucessores, de pessoas que realmente creiam em mim, creiam na minha palavra, permaneçam nela como eu permaneci e deem muito fruto. Porque a seara é grande, mas os discípulos são poucos. Os campos estão brancos para a colheita, mas os discípulos são poucos. Essa é a ministração para o seu coração. Reproduza aquilo que Deus fez na sua vida, irmãos. Toda a obra que Deus está fazendo, reproduza. Toda transformação, cura, a paz, a alegria, aquela coisa gostosa que o Espírito Santo de Deus faz na sua vida, reproduza ela. Gere filhos. É isso que está faltando. Nós temos o conhecimento da letra, mas nós não estamos vivendo a palavra do Senhor. E ignoramos o discipulado. Achamos, lá veio o pastor com mais uma moda. E lá veio o pastor com mais uma coisa para aparecer e encher a gente. Irmãos, nós estamos pregando a palavra de Deus. E nós somos responsáveis com ela. E eu vou, e eu irei, até o dia da minha morte, ensinar e pregar esta palavra a vocês. Então receba com muito amor este ensinamento do Senhor. E fale ao Senhor as suas dificuldades. Deus gosta, Jesus e o Espírito Santo gosta mais ainda quando você é sincero e você fala: eu não estou andando de conformidade com a palavra de Deus. Eu não estou nem lendo ela, como é que eu vou andar conforme ela? E quando eu chego a ler, eu não estou entendendo. Irmãos, lhe falta o Espírito Santo, então busque o Espírito Santo. Busque sabedoria, peça ao Senhor que Ele
Ele vai te dar. Mas busque. Deus está pedindo somente um passo de você. Deus, eu vou, eis-me aqui. Eu estou entendendo que a seara é grande, então eis-me aqui, com as minhas dificuldades, com as minhas fraquezas, mas complete a obra na minha vida, Senhor, porque eu preciso ser contado com aqueles que irão morar no céu com o Senhor. Mas faça-me entender a Tua palavra, estes ensinamentos, ó Pai, de meditar na Sua palavra, permanecer nela, amar ao Senhor e amar o teu próximo, e a dar continuidade à sua obra, o seu ministério, dando muitos frutos. Senhor, complete a obra em cada coração. Aquele que está abrindo o coração para o Senhor, para esse chamado, entendendo que ele não precisa ser um pastor ou uma pastora, que ele não precisa ser um tocador ou um cantor muito bem, que ele não precisa ser líder de alguma coisa para fazer, ó Pai. Abra esse entendimento na vida dessa pessoa, que ele já é chamado, que ele já é escolhido, mas lhe falta o primeiro passo, Senhor, em nome de Jesus, porque também nós fomos chamados para anunciar as boas novas àqueles que estão carentes, aqueles que estão doentes. Nós somos os sucessores de Jesus para orar pelos doentes, para ajudar as almas oprimidas, para libertar com a palavra da verdade, libertar as almas que estão cativas. É esse o nosso ministério, é essa a nossa obra que Jesus incumbiu. Por isso, Pai, trabalhe em cada coração, ajuda aquele, ó Pai, que tem dificuldade. Deus, em nome de Jesus Cristo, complete a obra em nossos corações, neste ministério, que este ministério é o desejo do meu coração, venha ser conhecido como o povo que verdadeiramente ama o Senhor e faz a Tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que sejamos 10, 20, 100 mil, mas que sejamos filhos realmente, discípulos sucessores do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te amamos, amamos a Tua palavra, amamos o Teu reino, amamos a Tua obra, Senhor. Aleluia! Tu és digno, Tu és santo, poderoso é o Senhor, ó Pai. Glorifique o nome do Senhor, exalte ao Deus que te chamou. É o seu momento, aleluia! Agora que você já abre o coração, agora glorifique ao Senhor. Oh Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Tu és digno e Tu és santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Amém? Pegou porque é importante discipular? Pegou aí porque é importante passar o seu conhecimento para frente? Porque Jesus fez a mesma coisa. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, não falte domingo que vem, né? Você que ficou em casa porque não pôde, anote aí a pregação para que você acompanhe no domingo que vem. Essa sequência dessa ministração, nós vamos aprender agora o que Jesus ensinou. Amém? Nós aprendemos que é importante discipular e ser discipulado. Mas o que ensinar? O que falar? O que ministrar? Amém? Então nós vamos aprender domingo que vem. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você pode, levante a mão direita aos céus, em glorificação ao nome do Senhor, e diga glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, Deus, é diante do Senhor que nós estamos e prestamos culto. Nós devotamos a nossa alma, nosso conhecimento e nosso coração somente
somente a Ti, porque reconhecemos que só existe um Deus no céu e na terra, e não existe outro nome mais poderoso que o Senhor. Nós somos testemunhas do Seu ato, ó Pai, da Sua glória e da Tua transformação. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação, a graça e o refrigério do Espírito Santo de Deus